Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, senador. Muitíssimo boa tarde, uma honra estar participando com vocês, Rose, Paula, Adriles, Fabiana. Estou aqui diretamente do Ceará, cheguei hoje de Brasília, semana intensa, um presente de grego para dar e vender aí para a sociedade, porque o que aconteceu nessa última semana, no apagar das luzes, a toque de caixa, no Congresso Nacional é algo que envergonha o cidadão de bem. Como o senhor vê tudo isso que aconteceu desde que nós conversamos da última vez? Tanta coisa aconteceu, senador, e como o senhor diz, presente de grego aí, às vésperas do Natal, como o senhor vê, como os senadores e os seus apoiadores, como eles veem isso? Olha, eu vou falar uma coisa para você, assim, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. É uma filosofia que eu acredito muito. E a gente, infelizmente, vai aprender pela dor. Nós temos aqui no Ceará, inclusive, muito triste o que aconteceu no aspecto da última eleição, né? Um governo que investe 1,1 bilhão de reais com propaganda e publicidade, um governo do PT, né, no estado como o estado do Ceará, e as pessoas entrarem numa onda de um ex-presidiário, né, que foi condenado por 3 instâncias, tendo seu nome citado por centenas de delatores, né, corruptos, é algo que você não entende, mas faz parte do processo de evolução das pessoas. Talvez a gente não tenha sido competente ainda, não. O que me conforta é que a natureza, eu sei que a natureza não dá saltos. Então, isso é um estágio de evolução, que as pessoas estão se despertando para a consciência, não é do dia para a noite, né? Mas a gente já vê o brasileiro gostando mais de política, cobrando seus representantes, e a gente vai chegar num dia, como a gente já viu na Copa do Mundo agora, que terminou menos de uma semana, e que o brasileiro não estava nem aí para isso, né? Mudou completamente o país do futebol, as pessoas estavam atentas para a política nacional, continuam atentas para a política nacional, mas a gente, infelizmente, teve essa semana de aprovação de aumento, assim, com tanta gente desempregada, com tanta gente que está ralando aí há décadas, às vezes, sem receber aumento, e os parlamentares tiveram aumento, ministros do Supremo, Senado ontem, graças a Deus, a gente conseguiu, pelo menos, que pedir votação nominal, o que a Câmara tentou, alguns deputados tentaram e foram atropelados lá pela mesa diretora da Câmara. Nós, no Senado, pelo menos conseguimos. Criou um mal-estar grande, mas nós temos que mostrar a verdade para as pessoas, né? As entranhas do poder. E nós tivemos apenas 18 votos contra o aumento de ministros, né? Acho que foram 20, se eu não me engano, 20 contra o aumento de parlamentares. E a PEC do fura-teto, PEC da Argentina, aprovada com pouquíssimos votos contra no Senado, foram 11 apenas, né? E é isso, é o que a gente tem para hoje, mas eu tenho muita confiança que as coisas estão mudando pela dor, infelizmente, né? As pessoas, a inflação vai voltar, não tem jeito, juros da dívida, a gente vai ter momentos difíceis, porque uma mão deu com a mão para as pessoas que precisam, e a gente não é contra isso, ajudar nesse momento, até porque os 2 candidatos à presidência da República se posicionaram pela continuidade do valor de R$ 600 para o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, como queira chamar. Ninguém é contra isso, né? A gente só acha que eles aproveitaram esse discurso para colocar 3 vezes mais do que o necessário para se bancar esse custo. Então, isso ficou muito evidente, né? Que tem jogada política, dinheiro que não é carimbado,
né? Eles vão usar isso de outra forma. Infelizmente, a gente não conseguiu barrar, mas vamos continuar trabalhando e eu tenho fé, esperança que esse Brasil vai dar a volta por cima. Senador, hoje aqui no lugar da Cristina Grêmio, que não pôde estar presente conosco hoje, é Paula Marisa. Paula, sua pergunta. Que responsabilidade substituir a Cristina Grêmio. Boa tarde, senador. Primeiro, eu queria lhe agradecer pelo trabalho que o senhor tem feito, eu tenho acompanhado nas redes sociais, em especial, claro, com relação à censura. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: por que demorou-se tanto para tomar essas atitudes, chamar audiências públicas e ver os nossos parlamentares se mexendo, uma vez que essas ações anticonstitucionais ou inconstitucionais estão acontecendo já desde 2019. A gente já viu censurar revistas, a gente viu canais serem derrubados, desmonetizados, e isso não é algo que aconteceu agora. O que eu queria muito saber é por que tanta demora, senador? Vamos lá, Paula Marisa. Em primeiro lugar, quero dizer para você que é tudo para um lado, né? Essa censura, esses cancelamentos, né, de forma o TSE, a dupla dinâmica, TSE e STF tomando decisões arbitrárias numa escalada antidemocrática jamais vista, é sempre para um lado, dos conservadores. Isso está claro para todo mundo, né? O outro lado pode chamar o atual presidente da República de genocida, pode jogar a bola com a cabeça dele, pode professor universitário dizer que queria vê-lo morto, e não acontece nada. É um sentimento de impunidade. E foi hoje, Paula, e todos vocês que estão nos acompanhando, que foi nessa semana consolidado com a soltura do Sérgio Cabral, né? É aquela velha história. O Brasil, o pessoal diz que o Brasil é o país da piada pronta, né? A gente ouviu falar, cresceu ouvindo isso. Mas é o país da armação pronta. Porque o Sérgio Cabral, 400 anos de condenação, saiu e eu estava acompanhando na hora ao vivo, estava dando uma entrevista e na hora entrou lá o repórter mostrando. É impressionante o que aconteceu, porque era o último dos moicanos da questão da Lava Jato. E a Lava Jato foi, e para mim, e será, vai voltar a ser, nós vamos trabalhar no limite das nossas forças para isso, o símbolo brasileiro de sucesso no mundo inteiro no enfrentamento à corrupção. Só que como na Itália aconteceu a Operação Mãos Limpas, o crime está reagindo. O crime está reagindo. E a gente tem que ter consciência de que esse desmonte da Lava Jato, que foi recente, aconteceu a partir de uma articulação, né, que foi se movendo quebra-cabeça pelos 3 poderes da República. Isso que eu fico triste. Os 3 poderes da República. Quando você tem o STF, que não precisa nem a gente falar. E segundo o vento dá, ele muda, né, de posição. Foram 2 vezes sobre esse tema, por exemplo, da prisão em segunda instância, né? A questão do executivo também, com a pegar o COAF, tira o COAF do Ministério da Justiça, joga para a economia, depois joga como apêndice do Banco Central. Isso vai enfraquecendo o enfrentamento à corrupção. E o próprio legislativo que vota o abuso de autoridade na calada da noite, né? Amarrando mais ainda a mão dos promotores, dos juízes, né? Colocando lá a questão do juiz de garantia. Tudo isso a gente teve retrocessos no enfrentamento à corrupção. Mas eu acredito que nessa nova legislatura, eu estou muito otimista com os novos senadores, com os novos deputados que estão entrando, que vêm das ruas, que vêm desse sentimento de injustiça que a gente está vendo, né? Eu acredito que a gente vai poder fazer um trabalho com respostas mais rápidas, porque demorou. E ainda está demorando, Paula. Então não vamos dourar a pílula, né? A gente fez uma audiência que todo o Brasil acompanhou, uma audiência jamais vista na história do Senado Federal,
quase 12 horas, foram 11 horas e 30 minutos de audiência pública sobre essa questão da caçada implacável, né, da opinião dos conservadores no Brasil. A gente deu voz a quem está perseguido ali. Aí, 2,5 milhões de pessoas assistiram. O pessoal lá do Senado ficou impressionado, todo mundo. Vários senadores, mais de 10, passaram pela sessão. Mais de 30 deputados federais lá. E a gente procurou ouvir todo mundo, né, de forma democrática e mostrar a verdade para as pessoas. Mas atitude, qual é a atitude que veio disso tudo, né? A gente está fazendo a CPI do abuso, deixando muito claro para vocês que nós já começamos aí a articular a busca de assinaturas. O Marcel Van Hatten, conversei muito com ele esses dias. Também fizemos... me candidatei à presidência do Senado. Não adianta você ficar apenas criticando, apenas cobrando. O senhor tem um apoio... O senhor tem apoio para essa candidatura, senador? Para a sua candidatura? Como está o seu apoio? Estou buscando um a um. Senador, tem alguns que não adianta a gente procurar, mas tem muitos bem-intencionados ali que sentem que já chegou no limite, né? Um poder esmagando os demais, que é o STF esmagando os demais poderes da República, é hoje que existe no Brasil. E uma das prioridades que eu vou dar nisso é deliberar sobre impeachment de ministro. Você não tenha dúvida disso, né? Já ultrapassamos todos os limites. Vou passar a pergunta para o Adriles, nosso tempo está acabando. Adriles, sua pergunta. Senador, é exatamente nesse sentido que eu queria fazer minha pergunta. O senador Rogério Marinho também é candidato à presidência do Senado. O senhor está dizendo que a nova legislatura, eu creio que seja, tem um número mais exponencial de conservadores, de pessoas mais à direita. Não que nada tenha de terrível contra a esquerda, mas a esquerda parece estar dominando todo o cenário hegemônico de uma escola de ressentimento dentro das universidades e na seara política, como a gente está vendo. Oxalá, no Senado, a gente tenha esse contraponto. O senhor não teme fazer uma divisão de votos com o senador Rogério Marinho? Tem uma articulação de sobrepor as forças ou de juntar vocês dois até que se chega ao nível de uma candidatura só que possa regimentar essas forças e dar vazão a um processo de impeachment de quem esteja eventualmente solapando a Constituição em nome de uma arbitrariedade da questão judiciária? Excelente pergunta, Adriles. Ótima oportunidade para que eu possa esclarecer. Eu não sei se eu posso mais falar essa palavra esclarecer depois que o TSE está até nisso, está apitando até nisso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu considero o Rogério Marinho um político muito habilidoso. O Brasil deve muito a ele, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Tem suas virtudes. Quer também a mudança. A candidatura dele é uma candidatura que visa renovar o Senado, assim como a minha. Nós temos essa convergência, embora tenhamos pautas de divergência, né? Algumas divergências que eu entendo que, de uma certa forma, ele não possa colocar abertamente certas situações. Por exemplo, a questão de impeachment de ministro, né? A gente vem lutando disso desde que chegamos lá. Dando ampla defesa, claro que ninguém vai fazer a coisa assodada, dando ampla defesa ao contraditório também, sem problema nenhum. Mas basta as pessoas de esquerda, de direita, de centro, que são contra o governo, que são a favor do governo. Eu ando nos mercados, converso com as pessoas, né? Ninguém aguenta mais. Todo mundo está vendo que o Supremo ultrapassou, virou um grande partido político por atuação de alguns ministros que interferem no poder. A questão do voto auditável, todo esse caos institucional que a gente está passando no Brasil, com certeza teria sido evitado se tivesse deixado o fluxo normal da Câmara dos Deputados, do Senado, votar a PEC do voto auditável. O ministro Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados, na véspera da eleição, conversou com lideranças partidárias e, num passe de mágica, coincidentemente, no dia seguinte, que era o dia da votação, as lideranças partidárias tiraram aqueles deputados que eram a favor, que já tinham se manifestado publicamente a favor da PEC, né?
e trocaram por deputados contra. Ou seja, acabou com o projeto. Eu entrei até com pedido de impeachment junto com outros senadores do ministro Barroso. Um dos motivos foi sobre isso. Então, a nossa candidatura, é bom que se saiba, ela vem para somar pela mudança, né? Nós temos convergências. O Rodrigo Pacheco já está trabalhando há muito tempo para a reeleição dele. O trunfo da gente é a sociedade cobrar o voto aberto, acabar com o segredismo. A gente já fez um movimento desse e deu certo para tirar o Renan Calheiros, né? E eu acho que tem que ter esse movimento agora. Agora, não podemos esquecer que não existe divisão. Por que não existe divisão? Só para concluir, a eleição de presidência do Senado, ela vai acontecer primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, até que um tenha 41 votos. Então, eu acho que nesse momento, quanto mais candidatos tivermos, melhor, para que exista o debate na sociedade, que a gente possa fazer uma depuração para conseguir a mudança. Ok, passo a última pergunta para a Fabi, antes de encerrar. Fabi? Seu microfone. Boa tarde, senador. Mas a minha pergunta era exatamente a mesma do Adrilles. A minha maior preocupação neste momento é vendo essa esquerda se articulando, já com PEC aprovada, e assim, seria o grande pesadelo do brasileiro é o Pacheco voltar a ser presidente do Congresso Nacional. Então, assim, particularmente a minha luta, se eu tivesse que pedir algo a um senador, seria, pelo amor de Deus, consiga essa cadeira, senador. Então, o senhor já explicou a minha pergunta e meu pedido permanece, porque nós, brasileiros, estamos desesperados vendo essa articulação toda aí no Congresso Nacional da esquerda. Então, tenha a nossa força aí e vamos em frente, senador. É o que eu tenho para te dizer. Fabiana, o sistema, você está coberta de razão, o sistema está querendo manter do jeito que está. Né? Tá ótimo do jeito que eles estão fazendo. Mas vamos ter fé que o bem vai prevalecer. Sabe por quê? Porque a sociedade acordou e está cobrando, e está participando. E a gente já mudou o Congresso. Deixa essa turma entrar para você ver a turma que está vindo aí para o Senado e para a Câmara. E eu acho que a gente vai conseguir deliberar sobre o fim do foro privilegiado, que é a grande blindagem à corrupção e à impunidade no país, porque todos os processos de senadores e de deputados federais vão para a mão dos ministros do Supremo. E todos os processos de ministro do Supremo, de desvio de conduta, vai para a mão do senador. Então fica um poder protegendo o outro, tirando o foro privilegiado, e eu acho que é prioridade máxima dessa próxima legislatura. E olha a boa notícia. O Senado já fez a parte dele. Por incrível que pareça, o Senado já votou para acabar o fim do foro privilegiado, por unanimidade. Está na mesa do presidente da Câmara dos Deputados. Nós temos que cobrar para que ele vote e que a gente possa promulgar essa PEC, que não precisa nem de presidente Lula, não precisa nem promulgar no Congresso. Senador, uma última pergunta antes de encerrar, nosso tempo está acabando. Lula vai subir a rampa? O senhor acha que o presidente da República ainda pode fazer alguma coisa dentro das 4 linhas? O senhor acredita nisso? Olha, eu estou dentro do Senado focado para buscar a verdade, eu acho que a gente já levou, inclusive, para a PGR. A última coisa que a gente podia fazer dentro das 4 linhas, o Congresso Nacional, a gente levou para a PGR, pedindo investigação sobre a eleição, com todos os elementos que se tinha. PGR arquivou de uma forma, nem leu o material que o senador Reis entregou junto com outros colegas. E assim, o que a gente espera é que, de uma forma democrática, e aí não quero entrar Quem defenderá a Constituição, senador, do Brasil? Olha, se existe um golpe, né, ele já foi dado. Isso aí, sob o pretexto do que o Executivo iria fazer, né, e passaram 4 anos dizendo isso, mas o golpe foi dado em doses homeopáticas pelo Poder Judiciário, pelo Supremo, né, com a parcialidade que a gente viu no TSE, né, a própria soltura do ex-presidente por uma questão jurídica, Fabiano sabe bem, uma questão de O senhor não teve que CEP, ser preso por falar né? isso não, senador?
O senhor não tem que ser Não, preso. isso aqui eu tenho falado A sempre. gente é silenciado, censurado e Eu preso. tenho falado sempre. Tenho falado sempre isso, dentro da tribuna, em vários momentos. Mas algumas pessoas estão sendo presas por falar exatamente o que o senhor está falando. Tá errado isso. A gente tem que mostrar para as pessoas. Quem vai corrigir esse erro, senador? A liberdade. Quem vai corrigir? Pois é, nós dentro do Senado Federal, dentro do Congresso, eu posso dizer que estou tentando fazer, né? Porque a gente votasse o impeachment do ministro, já tinha resolvido isso. Essa CPI do abuso, eu estou levando muita fé que a gente possa fazer mista. Ou seja, não precisa pegar fila dentro do Congresso Nacional. Agora, que a gente vive... O senhor acha que essa nova composição do Senado, a composição de 2023, tem chance desse impeachment acontecer? De algum ministro do STF? Total. Vejo e tenho conversado com senadores, né? E que estão vindo agora das ruas, estão saindo daquela bolha de Brasília, porque quando você entra naquela bolha de Brasília, você perde um pouco a noção da realidade. Então, essa turma, o momento é esse, junto com a sociedade, para que a gente abra imediatamente essa CPI do abuso, né? Porque a gente vive hoje essa arbitrariedade, uma ditadura no Brasil, e eu acho que a partir daí muita coisa vai acontecer. Agora, a eleição da presidência do Senado, ela é chave nisso tudo. Então, que a gente possa participar, assistir como uma final de Copa do Mundo. Com o Brasil na final, com o Brasil jogando, com voto aberto, com transparência total, porque quem votar escondido já está dizendo um pouco em quem vota. Ok, 18h09. Nós falamos agora com o senador Eduardo Girão. Muito obrigada, senador, por participar do Resumo da Ópera. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, muita paz para todos vocês. Um abraço na Cris, que não está aqui hoje, mas que fez o contato, né? E estamos sempre às ordens para combater o bom combate.